3/4 da história do Brasil se deram sob a escravidão. No mundo inteiro, nosso país teve a escravidão mais duradoura. Nos Estados Unidos, 10% da população era negra na abolição. No Brasil, 50%. Índios e negros comungaram da mesma miséria. Enquanto em toda a América os índios foram escravizados, no Brasil eles foram dizimados, cerca de 1 milhão de mortos. Mesmo assim, em número muito inferior ao do Holocausto Negro. A carne mais barata no mercado é a carne negra. 9,5 milhões de negros foram trazidos para a América. 45% desse total veio para o Brasil. Resultado? 2/3 dos brasileiros descendem de ex-escravizados. O feudalismo português foi trazido para o Brasil no regime de Seis Marias. Os nobres não aravam a terra, só os agricultores livres. E os agricultores livres pagavam taxas para os nobres e para a igreja. Esses agricultores vieram para a América tentar se libertar desse sistema. Só que eles foram enganados, a coroa os queria para a escravidão. A resposta desses agricultores livres portugueses foi fugir para o interior do Brasil. Resultado, o empreendimento dos nobres portugueses só iria para frente sob total submissão da mão de obra, o que é sinônimo de escravidão. Esse foi um dos principais genocídios capitalistas ainda na sua fase mercantilista. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Até hoje nós convivemos com mentiras e fake news relacionadas à escravidão. Vamos mais uma vez aos fatos. O negro não substituiu o índio na escravidão. Houve coexistência dessa mão de obra até os índios morrerem de exaustão. Maranhão, Pará, Goiás e São Paulo tiveram escravidão indígena até o século XVIII. Em São Paulo, os índios produziam cereais, algodão, açúcar, café. Para se ter uma ideia, em 1827, o bispo da Bahia, vindo do Pará, afirmou na Câmara dos Deputados que eles, os índios, eram excelentes na agricultura e todo tipo de aplicação. Se eram preguiçosos e não prestavam para o trabalho, como dizia o senso comum, porque só em São Paulo foram caçados e mortos 2.000 índios. Por que se produzia tanto nas reduções, as aldeias artificiais mantidas pelos jesuítas? O negro veio substituir o índio não por ser mais dócil ou forte, mas porque não sobrou índio. E do mesmo jeito, também não sobrava negro, razão pela qual o tráfico negreiro durou mais de 300 anos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Isso desmente o fato de que o negro foi trazido por ser mais forte, ou mesmo por ser mais dócil, por estar acostumado à escravidão. Até porque a escravidão africana não tinha fundo comercial, apenas patriarcal. Além disso, o número de insurreições negras e quilombos no Brasil desmentem essa docilidade, razão pela qual o Dia da Consciência Negra, inclusive, se comemora junto da memória do fundador de um dos maiores quilombos da história desse país, o Quilombo dos Palmares. Outro fato que explica a exploração sobre os negros foi o fato de seus corpos terem sido valorados como moeda. Na costa oeste da África eram trocados pelas manufaturas europeias. Na América, por commodities, matéria-prima. E na Europa, por dinheiro, indiretamente, pois era o que pagava a matéria-prima. O corpo negro sustentou todo o acúmulo do capital mercantil que financiou a primeira revolução industrial, não só pelo comércio de seu corpo, mas porque o sistema escravista retardou a remuneração da mão de obra assalariada, o que descapitalizaria parcialmente a Europa, razão pela qual não dá para pensar a luta racial sem pensar na luta de classes. A igreja que lutou pelo índio se omitiu perante o Holocausto Negro. Sequer um catecismo em dialeto africano, qualquer que fosse, foi elaborado. O argumento pela luta indigenista era evangelho, liberdade. Só que esse binômio foi sonegado à negritude. O fato é que o sacerdote frequentava a casa grande e se servia da mesa posta pelo latifúndio. Até a igreja passou a ter escravos, do mesmo jeito que as ordens religiosas, franciscanos, beneditinos, carmelitas. Para se ter uma ideia, jesuítas na África pagavam suas dívidas com jesuítas aqui no Brasil, usando escravos. Na verdade, os jesuítas inovaram ao ponto de usar milícias indígenas
das suas reduções para sufocar revoltas negras. Dos testemunhos deixados pelos padres Bartolomeu de las Casas na América Espanhola e Antônio Vieira na América Portuguesa, nota-se que a prática da igreja foi fomentar a escravidão negra para libertar os índios do mesmo jugo. A evangelização negra foi sinônimo de fiasco, se reduzindo aos batismos forçados e a uma catequese mínima, apenas como regra de etiqueta dada para se portarem na liturgia da missa. Ao contrário da catequese negra, foi desenvolvida uma perversa teologia da escravidão, de modo a justificá-la. O batismo e mais nenhum dos outros sacramentos eram ministrados pela igreja aos negros. Nota-se aí o desprezo pela sua vida civil, que sequer existia enquanto hipótese teológica. O escravo, quer dizer, a escrava, era para procriação, para parir, nunca para constituir família. O homem negro para a mina e a lavoura, a mulher negra para o serviço doméstico e a procriação, as crianças negras para serem negociadas. A catequese europeia sequer conseguiu transplantar para cá, para o Brasil, o padrão monogâmico de família, tão valorizado, tão sacralizado pela igreja. O europeu literalmente gozava do corpo da índia e da negra, mas não se casava com elas para não lhes alforriar, porque no sistema jurídico da época o casamento anulava a escravidão. Herança cultural que faz com que os homens brancos de hoje busquem experimentar mulheres negras, chegando até a namorar para depois constituírem sua família mesmo com mulheres brancas. No fim, ainda usam sua experiência de vida como prova de que não são racistas. Coloquem-se muitas aspas aí. Voltando à relação entre família e escravidão, os missionários trouxeram do direito romano um reforço para a exploração do ventre feminino, o princípio do partus sequitur ventrem, segundo o qual, se o ventre é escravo, seu fruto também é. Até mesmo o casamento entre negros era visto como perigo, pois poderia sugerir que a formação da família daria liberdade aos cônjuges e seus filhos, ao ponto de jesuítas como Manuel da Nóbrega recomendar a Dom João III um decreto negando a alforria em caso de casamento, que constituiria ao homem negro o senhorio patriarcal sobre a sua casa. Mas assim como o matrimônio foi pervertido pela lei civil por influência dos teólogos da época, o batismo também foi. Até o período medieval, cristão não escravizava cristão. O mouro, por exemplo, era escravizado, mas o cristão não. Segundo a doutrina cristã, iniciada e sacralizada por Paulo de Tarso, o batismo anulava a escravidão. Só que para a escravidão moderna poder se desenvolver, essa doutrina foi sonegada aos negros vindos sobretudo da África subsaariana, aquela que fica abaixo do deserto do Saara, já que o extremo norte da África e seu cristianismo foram parte do cenário da igreja primitiva que desenvolveu essa relação entre batismo e liberdade. Basta dizer que Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Cipriano, Tertuliano eram todos teólogos africanos. Desse modo, uma catequese omissa e uma teologia perversa criaram a ideia de que o escravo batizado era cativo no presente, na vida terrena, com promessa de liberdade no futuro, na vida eterna, no pós-morte. Essa foi a fórmula que permitiu que negros fossem batizados e, ao mesmo tempo, escravizados. Através do sistema do padroado, sobretudo, o batismo era um ato de mera assimilação estatal, que no caso dos negros, paradoxalmente, não lhes conferia qualquer cidadania. O batismo, um sacramento igualitário, passou a ser recurso de administração da desigualdade. Naturalmente, isso gerou um dualismo que nada tem de platônico, como muitos pensam, mas que tem a ver única e exclusivamente com uma igreja covarde que se acomodou na sociedade de classes pregando a salvação da alma, já que os corpos, esses sim, pertenciam ao mercado. Eis a síntese do teólogo Martin Dreher, em quem busquei inspiração para essas reflexões. O Estado, que comandava a economia e a igreja, encomendou à teologia a justificativa da exploração que está na raiz até hoje, na postura de rechaço a que se discuta política na igreja, falsificando a máxima "dai a César o que é de César", quando ela aponta justamente para a impossibilidade de convívio, em tese, entre o cristianismo e a opressão estatal. Sorriso negro, um abraço negro.
originais e suas práticas foram o único auxílio mútuo entre os africanos nas Américas. Com a adaptação dos negros ao novo continente, essas religiões também se adaptaram. Os quilombos eram o local onde essa fé era praticada e por reunirem diferentes etnias e religiões originais, além de indígenas que fugiam da escravidão, tudo isso formou uma religiosidade única, que além de tudo fora sujeitada ao cristianismo da violência, muitas vezes, seja por resistência ou certa assimilação, sincretizavam suas narrativas e personagens sagrados com os santos e a geografia católica. Até porque os orixás trazidos foram os orixás de guerra, vista por um longo tempo, ora como superstição, ora como subversão. Toda essa resistência das religiões de matriz africana só finalmente ganha impulso com o fim da escravidão e do império, e vai se consolidar na medida em que se consolidam também a separação entre igreja e Estado no período republicano. Mas essa é uma batalha que ainda está em aberto, até porque mesmo durante a República, desde a proclamação até o Estado Novo de Vargas, a religião e até mesmo a cultura de matriz africana, como a capoeira, foram perseguidas. E hoje o que vemos é uma tentativa de aparelhamento do Estado brasileiro por setores do fundamentalismo, que uma vez no governo, embora não persigam diretamente as religiões de matriz afro, permitem que setores da sociedade, como igrejas evangélicas fundamentalistas e seus seguidores, o façam. E nisso tudo, de que lado você está? Eu, pessoalmente, estou do lado da resistência e da consciência negra. Não existe esse papo de consciência humana, não. Sobretudo quando os negros e negras são sistematicamente tratados de maneira desumana. E essa desumanidade permanece de modo estrutural e naturalizado. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade.